Bom dia ainda. É um prazer estar novamente aqui fazendo mais uma apresentação do trabalho que está sendo desenvolvido e de uma forma contínua pelo Comitê de Energia da Academia, como mencionado pelo Dr. Lepec. Esse tema, armazenamento de energia, na verdade, ele surgiu quase que naturalmente quando nós, o ano passado, estávamos discutindo o trabalho sobre energia solar e começamos a verificar que havia necessidade de também abordar o tema de armazenamento de energia. Então, na verdade, apesar do tema estar em efervescência há algum tempo já internacionalmente, pouco se falava aqui no Brasil e até as nossas discussões se anteciparam um pouco vamos dizer, a própria ANEEL externando a necessidade de uma chamada de projetos estratégicos para fazer com que esse tema ficasse inserido dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento das empresas. As coisas andaram em velocidades diferentes. A ANEEL lançou o seu programa estratégico de pesquisa e desenvolvimento e nós continuamos, ao longo desse ano, elaborando esse documento no sentido de expor a situação que nós, na nossa visão, e explicitar algumas recomendações sobre o tema. É um trabalho feito a várias mãos, por mim, pelo Acher, que nos apresentou, professor Alcir, Nelson, e com colaboração de vários membros do comitê, principalmente o Flávio Miguel e o Pietro, que participam ativamente do comitê. Como é que eu avanço aqui? Bom, aqui um rápido sumário, provavelmente eu vou ter que andar bem mais rápido em alguns pontos, dado o tempo que nós temos, mas gostaria de fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre as tecnologias, uma pincelada sobre os custos, o que nós entendemos como oportunidades e impactos para o setor elétrico brasileiro, alguns aspectos regulatórios, bem resumido, porque eles praticamente não existem, e algumas recomendações. Bom, os fatores motivadores do armazenamento de energia, isso quase que em termos mundiais, é a necessidade de aproveitar de forma eficiente as fontes renováveis, integrar todas as fontes de geração, gerar próximo ao consumidor, o que se chama geração distribuída, dar acesso à energia elétrica em localidades não conectadas à rede, aumentos da qualidade de energia, da estabilidade, da flexibilidade de todo o sistema elétrico que esteja interligado. E, obviamente, inserção e incremento de uso de fontes renováveis no ambiente de redução de aquecimento global. Bom, ainda em fatores motivadores, isso também vale o contexto internacional, aumento de demandas de pico, necessidade de respostas rápidas a essas variações de demanda, aumento crescente do congestionamento de sistemas, que não podem ser infinitos, eles têm que ser gerenciados, uma possibilidade de novos negócios para as empresas através de sistemas ancilares e exigências crescentes de qualidade de energia em função até da automação das fábricas, do comércio, e que exige a cada vez mais, e o próprio consumidor residencial cada vez mais exigente em termos de qualidade de energia e a sensibilidade que toda essa parte de informática sente
para as flutuações de tensão e frequência na rede. E aí, um ponto em que o armazenamento pode ser extremamente útil e favorável. Bom, ainda um panorama internacional, só para dar uma situação do mercado e fazer um paralelo com a situação brasileira, e aqui nós estamos nos fixando basicamente nas informações norte-americanas. O mercado de armazenamento de energia, ele apresenta crescimento consistente nos últimos anos, com destaque nos últimos 3 anos. Em termos de novas instalações, o mercado de armazenamento de energia está se direcionando preferencialmente para as concessionárias, embora exista um mercado muito grande para as instalações isoladas e aplicações residenciais. A tecnologia de baterias de íon-lítio é a que está predominando em sistemas de armazenamento conectados à rede. E existe uma expectativa de crescimento do armazenamento com baterias, de evoluir dos 220 megawatts em 2015 para 2 gigawatts já no início da próxima década, apresentando um mercado bastante elevado de 2,9 bilhões naquele ano. Isso é uma perspectiva internacional focada nos Estados Unidos e que vamos dizer, o motor dessa questão do armazenamento de energia. A situação no Brasil, ela tem que ser olhada talvez de uma maneira um pouco mais particularizada, porque nós temos um sistema bastante diferente. Nosso sistema elétrico é hidrotérmico, com acumulação de energia em grandes reservatórios. A geração termoelétrica, historicamente, tem sido usada como backup do sistema interligado e, obviamente, suprimento dos sistemas isolados. Nós estamos vivenciando uma redução progressiva de construção de usinas hidrelétricas com grandes reservatórios, quer dizer, temos construído hidrelétricas, mas não com grandes reservatórios. Existe uma participação crescente das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, com um destaque para o crescimento da geração eólica. Espera-se que haja um crescimento semelhante da participação da geração fotovoltaica dos próximos anos, principalmente na geração distribuída, e a baixa utilização do armazenamento como ferramenta de operação do sistema elétrico. Isso é uma característica do setor elétrico brasileiro. E quando nós olhamos as aplicações do armazenamento de energia, nós vemos um conjunto de aplicações que é um cardápio enorme para a ação das empresas, sejam empresas puramente do setor elétrico, como empresas de fornecimento de sistemas de armazenamento. Então, temos um conjunto muito grande que não cabe a gente ficar destacando aqui cada um, mas só o exemplo da quantidade de aplicações que nós temos para o armazenamento de energia. Esse gráfico, perdoem que está em inglês ainda, mas ele foi retirado de um documento da Agência Internacional de Energia, e ele dá uma ideia da relação entre a duração da descarga e a capacidade do sistema de armazenamento. Só como exemplo, nós vemos destacado lá em cima em verde uma aplicação que é de armazenamento sazonal, em que se exige grandes períodos de descargas e grandes potências. Esse seria o maior nicho de mercado talvez para armazenamento de energia em larga escala. Bom, em termos de tecnologias, nós temos uma separação aqui, só para que nós possamos depois fazer uma varredura em cada uma dessas tecnologias, de sistemas baseados em energia mecânica, com bombeamento, compressão
de ar comprimido, volantes de inércia. Na parte de tecnologias químicas, nós temos o destaque para o hidrogênio, toda a parte eletroquímica envolvendo diversos tipos de baterias, sistemas elétricos com supercapacitores, magnéticos com os supercondutores, criando os armazenagem em sistemas magnéticos, e toda a parte de armazenamento térmico, que pode ser em sais fundidos, em mudança de fase, termoacumulação. Então, aí nós temos todo o conjunto de sistemas, e eu vou me permitir passar por essas tecnologias, mas antes eu gostaria de apresentar esse gráfico que é muito conhecido na literatura, mas em cima dele foi acrescentado essas setas para dar uma indicação talvez do espectro em que nós estamos chamando do que é desenvolvimento, do que é pesquisa, do que é implementação e do que é uma tecnologia madura. Então, quando nós observamos um ponto daquele na curva, vamos tomar, por exemplo, um que nós falamos anteriormente, baterias de lítio. Baterias de lítio está colocada ali com uma tecnologia em implantação e tem uma seta grande que abrange tanto a pesquisa como a posição lá de tecnologia madura. Isso simplesmente significa que é uma tecnologia que ainda permite várias modificações, vários avanços, até se tornar vamos dizer, uma tecnologia semelhante, eu diria, ao sistema de bombeamento de água de usinas reversíveis, que tem um espectro ainda de desenvolvimento tecnológico um pouco menor. Então, mas essa é o que se prevê, talvez, para o desenvolvimento das tecnologias de armazenamento, algumas já em fase bem mais avançada de aplicações comerciais. Essa figura, ela dá reproduz um pouco aquela figura que nós mostramos inicialmente, dando a potência nominal das tecnologias e o tempo de descarga para, vamos dizer, obtenção da energia, para uso de energia armazenada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das tecnologias, vou me permitir passar bastante rápido para a gente não se fixar talvez no final da apresentação, nas recomendações, mas tecnologia hidráulica de bombeamento, traduzindo para uma usinas reversíveis. Tecnologia madura, ela é a forma de armazenamento com maior aplicação mundialmente. Ela tem 95,2% de toda a potência energética armazenada no mundo, com mais de 350 empreendimentos, e representa 3% da geração de energia elétrica no mundo. Tem uma eficiência elevada, tempo de resposta rápida. No Brasil, tem um potencial elevado de aplicação. Entretanto, ela tem baixa densidade de energia, ou seja, exige grandes áreas para sua utilização, e custo de capital e restrições ambientais similares das usinas hidrelétricas convencionais, ou seja, o mesmas restrições de tamanho de reservatório, área inundada, ela se aplica também para uma usina reversível. Isso aqui são figuras clássicas de usinas de reversíveis, hidráulicas reversíveis. O conceito é de aproveitamento da energia na descarga e o bombeamento da água dos momentos de menor custo de energia para repor o sistema de armazenamento. O sistema de compressão de ar é uma tecnologia madura, madura, mas, porém, carece de empreendimentos comerciais. Só existem duas grandes unidades em operação, uma de 290, outra de 110 megawatts, também tem uma faixa de eficiência elevada,
uma densidade de energia maior do que o bombeamento hidráulico, um tempo de reação também curto, mas para algumas aplicações do setor elétrico, eu diria lenta, necessidade de identificação de formações geológicas impermeáveis, no caso de compressão de ar, e ainda precisa de utilização de combustíveis fósseis para o ciclo completo do processo. Existe uma tecnologia em desenvolvimento que é de armazenamento em ar liquefeito, que tem menos, vamos dizer, necessita de menos não tem necessidade de formações geológicas, você pode utilizar em tanques, não utiliza combustíveis fósseis, mas tem um custo energético mais elevado dos sistemas de compressão e liquefação de ar. A ideia está representada nessa figura, faz-se o armazenamento do ar em reservatórios geológicos e depois esse ar é utilizado para a produção de energia elétrica em turbinas juntamente com a queima de combustível fóssil. Um outro sistema ainda dentro do sistema mecânico são os volantes de inércia, é uma tecnologia em desenvolvimento, tem uma capacidade de armazenamento relativamente baixa, existem apenas também 2 unidades comerciais com potências da ordem de 20 megawatts. O tempo de resposta é extremamente rápido, da faixa de milissegundos, ou seja, ela entra num nicho de mercado em que muitas vezes restaura um afundamento de tensão ou uma variação de frequência e tem uma densidade de energia elevada. Existem alguns problemas construtivos, principalmente em relação à energia que está contida num volante de inércia, uma massa extremamente elevada que, num caso de acidente, ela precisa ser contida num invólucro bastante resistente. Bom, essa é uma instalação de 20 megawatts, que tem 200 unidades de 100 kW cada uma, funcionando nos Estados Unidos desde 2014, com o objetivo de regulação de frequência. Bom, passando agora para um sistema químico, nós falamos em armazenamento de hidrogênio. Basicamente, o hidrogênio ele pode ser armazenado por compressão, em cilindros que vão de 20 a 70 megapascal. Desvantagem, um alto consumo energético para a compressão do hidrogênio. Outra forma seria a liquefação em tanques criogênicos, que tem como desvantagem as perdas, mesmo em tanques sem utilização. Um alto consumo energético também. Outro ponto de armazenamento seria a dissorção física, mas para pequenas quantidades de hidrogênio, em tecnologia já ainda em desenvolvimento, e na forma de hidretos metálicos ou hidretos complexos. Isso está tudo resumido nessa figura, todas as tecnologias de hidrogênio. Mas, uma vez armazenado o hidrogênio, o que fazer com ele? Ele precisa ser convertido em energia elétrica novamente e, nesse caso, a forma mais usual seria a utilização de células a combustível ou pilhas a combustível, como alguns mencionam, e nós temos três tipos de células a combustível, de membrana polimérica, óxido sólido e carbonatos fundidos, que têm as suas faixas de aplicação e são tecnologias já bastante utilizadas, mas ainda pendentes de redução de custo.
Uma forma de produção de hidrogênio que é bastante promissora seria a eletrólise utilizando a energia secundária das nossas hidrelétricas. A outra forma seria através da reforma de combustível fóssil ou reforma de etanol. Bom, os sistemas de baterias talvez sejam mais utilizados depois das usinas reversíveis para acumulação de energia, e dentre as tecnologias nós temos a mais madura, que seria chumbo ácido, seguida de níquel-cádmio. Todas elas possuem vantagens e pequenas desvantagens para suas aplicações. Nas baterias de chumbo ácido, a principal desvantagem seria a toxidez, baixa densidade de energia e potência e uma vida útil bastante limitada. Em baterias de níquel-cádmio, elas são recarregáveis, são de baixo custo, mas também apresentam alguma toxidez no descarte, em termos da presença de cádmio, eficiência na ordem de 60% a 70% e algumas perdas de carga. Ainda em baterias convencionais, nós temos baterias de íon lítio que estão se aparecendo como bastante promissoras no mercado, são recarregáveis, grande potencial para novos desenvolvimentos, alta densidade energética, vida útil elevada, com vários ciclos pode ser ciclada por um número elevado de ciclos, ainda com algumas desvantagens: custo, estabilidade térmica em descargas profundas, vida útil dependente desse ciclo de carga e descarga, mas já ocupando uma parcela significativa do armazenamento na forma de baterias. Isso é uma instalação existente nos Estados Unidos, de 98 megawatts, dando suporte a uma geração eólica de 98 megawatts, com um banco de baterias de 32 megawatts. Essa relação funcionando desde 2011. Um outro grupo de baterias, que são as baterias de alta temperatura, nós temos dois tipos de baterias que se destacam. A de sódio enxofre é uma tecnologia comercial, modular e com eficiência elevada, de 70% a 90%, alta densidade de energia, vida útil elevada, e as desvantagens seriam as perdas para manutenção do eletrólito fundido, perdas internas do sistema de bateria para manutenção do eletrólito fundido. Na mesma categoria de baterias de alta temperatura, nós temos as baterias de sódio níquel cloreto, que são também conhecidas como bateria Zebra. O Zebra é um acrônimo aí de Zero Emission Battery Research Activity, como ela começou, e também uma tecnologia modular com eficiência bastante alta, tempo de resposta bastante curto e vida útil elevada, com as mesmas desvantagens em termos de descarga, de perdas para manutenção do eletrólito fundido. Uma bateria Zebra, ela consome cerca de 10% a 12% da sua energia para manutenção do eletrólito fundido. As baterias de fluxo também são tecnologias novas, ainda em desenvolvimento, e elas partem do princípio da utilização de dois eletrólitos que percorrem câmaras onde existem eletrodos e anodos e catodos, em que ocorrem reações de troca iônica, produzindo energia elétrica. Elas têm tanto as baterias de vanádio, vanádio redox e zinco bromo, que são os dois tipos mais comuns de bateria de fluxo. Elas
tem uma característica importante, que é a independência entre potência e capacidade de energia. A potência é dada pelo número de células existentes no sistema, e a duração de descarga pelo volume dos tanques que existem contendo os eletrólitos. Esses eletrólitos normalmente são recicláveis, o que facilita bastante a movimentação desses equipamentos, vamos dizer, mesmo em larga escala, mas eles têm uma complexidade construtiva maior do que os outros sistemas, dada a quantidade de bombas, de bateria, de dutos, e requer uma área relativamente grande para instalação. Aqui tem um conjunto de sistemas de dois módulos de 500 kW com descarga de 4 MWh, instalado nos Estados Unidos. Não me recordo a data da instalação desse sistema. Aqui um sistema também comercial, de 90 kW, 180 kWh, instalado num container de 6 metros. Bom, passando agora para os sistemas elétricos, eles estão baseados na tecnologia dos supercapacitores, que são similares aos capacitores convencionais, em que o eletrólito, o isolante é substituído por um eletrólito. Eles têm uma área superficial elevada e uma pequena distância entre as placas, que permite um armazenamento de energia elevado. Uma densidade de potência 10 vezes superior das baterias convencionais, uma densidade de energia, infelizmente, 10% das baterias convencionais. E ele é adequado para os sistemas que têm uma dinâmica elevada, ou seja, por quê? Porque eles têm uma autodescarga também bastante elevada, então esses sistemas são próprios para quando se quer um carregamento e uma descarga em ciclos curtos. Falando em sistemas magnéticos, a tecnologia que está em demonstração é do armazenamento a partir de supercondutores. Então, a característica principal, eficiência elevada e uma resposta praticamente instantânea. Tá? Eu me recordo que, quando no CEPEL nós começamos a estudar materiais supercondutores, e eu estive visitando alguns fabricantes e algumas instalações nos Estados Unidos, o principal mercado que existia era para colocar esses sistemas junto da subestação de empresas altamente dependentes, que estavam, vamos dizer, com seus equipamentos calcados em sistemas informatizados, que não permitiam variações, mesmo que pequenas, de frequência e de variações de potencial na rede. Então, eles utilizavam esses sistemas para correção de variações de tensão e também variações de frequência, mesmo com custo elevado. Por quê? Porque qualquer variação na rede provocava desligamentos nos equipamentos. Isso levava horas e horas para retomar todo o sistema, reconfigurar todo o sistema. Então, esses sistemas de armazenamento de energia estavam sendo utilizados basicamente nessas instalações. Uma outra aplicação seria sistemas gigantescos, em que você tivesse anéis supercondutores de quase que quilômetros de diâmetro. E a maior preocupação nesse caso era uma falha numa descarga quase que imediata de uma energia imensa. Então, isso requeria estudos estruturais bastante rígidos e confiáveis. Estou perdendo tempo, né? Então, vamos rapidamente para os sistemas térmicos.
é uma tecnologia comercial, com várias formas também, calor sensível, mudança de fase, reações químicas, pode ser utilizado de forma centralizada ou distribuída. A utilização mais importante que eu vejo em termos de dimensões é na utilização dos sistemas de armazenamento na geração heliotérmica, geração termosolar, em que você possibilita você estender o prazo de operação da planta após vamos dizer, a ausência de radiação solar e também garantir a estabilidade da planta durante os períodos de baixa insolação, ou passagem de nuvens. Um pouquinho dos custos. É ruim nós discorrermos sobre esses custos assim em cima de uma tabela como essa, que talvez poucos estejam vendo, mas eu coloquei isso aqui porque existem custos já que permitem você, levantamentos de custos que se permite se escolher a tecnologia dentro da aplicação em que ela é mais adequada. Então, nós temos aí sistemas de bombeamento, sistemas de armazenamento por compressão de ar, baterias de fluxo, baterias de convencionais, de chumbo ácido, baterias de vanádio, baterias de zinco bromo e outras tecnologias ainda em fase de desenvolvimento. Então, eu deixaria isso aqui por uma consulta para que cada um, vamos dizer, pudesse ter uma orientação vamos dizer, dos custos das tecnologias de armazenamento. Só coloquei aqui em destaque um custo do sistema de bombeamento, porque é um trabalho relativamente recente, foi apresentado num seminário em 2014 e dá um custo estimado por uma configuração de usina reversível, hidráulica reversível, da ordem de $2.500, R$2.500 por quilowatt instalado, onde os equipamentos eletromecânicos estariam da ordem de 700 a 800 reais por quilowatt. Bom, em termos de oportunidades e impactos, com tantas tecnologias, com tantos sistemas, com tantas aplicações, não resta dúvida que existem diversas oportunidades para as empresas. E nós separamos essas oportunidades dependendo da onde está o sistema de armazenamento. Atrás do medidor de energia, ou seja, sob a responsabilidade do consumidor, e onde as oportunidades existem para energia de emergência, comercialização da energia do consumidor para a concessionária e com a interligação de sistemas de geração distribuída. O lado oposto seria na frente do medidor, onde a responsabilidade seria da concessionária, se apropriando de serviços ancilares, o adiamento de investimentos, na melhoria da qualidade do fornecimento, na estabilidade da geração intermitente e, principalmente, controle de frequência. Bom, nós sabemos que essas oportunidades todas e os impactos que se podem causar na configuração do setor elétrico, ela depende de diversos fatores, que nós listamos aqui como comunicação, padrões de intercomunicação, coordenação dos sistemas de proteção, comunicação e segurança das instalações, algoritmos de despacho, protocolos de teste. Todos esses sistemas têm que evoluir simultaneamente com as tecnologias de armazenamento. Senão, nós teríamos
os sistemas sem que eles pudessem falar entre o sistema, a concessionária, o consumidor, o gerador e o transmissor da energia elétrica. Bom, em aspectos regulatórios, nós colocamos aqui alguns pontos e elas são restritos unicamente a usinas reversíveis. Por quê? Porque elas ocupam o maior espaço dentre os sistemas de armazenamento. Isso não quer dizer que nós não necessitemos de regulação para os demais sistemas de armazenamento de energia, mas eles vão evoluir naturalmente na medida em que for ocupando espaços no mercado. Bom, existe uma série de sugestões que foram extraídas de um seminário ocorrido em 2014, o mesmo que apresentou aquele custo de uma usina reversível, para que se aumente a competitividade das usinas reversíveis. E aí aparecem algumas sugestões em termos de valorização das vantagens, consideração dos aspectos de projeto, uso das vantagens das usinas em termos de sistêmico do sistema elétrico. Então, é um conjunto de sugestões que ficam aí para reflexão depois, quando esse documento da ANE estiver disponível para a sociedade. Bom, para finalizar, nós deixamos algumas recomendações para que a gente possa evoluir nessa questão do armazenamento de energia. O primeiro deles é reexaminar a questão de construção de usinas hidrelétricas de fio d'água, pois, para o sistema elétrico brasileiro, os reservatórios de acumulação constituem a maior opção técnico-econômica para a melhor opção técnico-econômica para armazenamento de energia em larga escala. Retomar os estudos de viabilidade técnico-econômica para a plantação de usinas reversíveis. O Brasil abandonou praticamente esses estudos, só identificou os reservatórios, mas não deu continuidade a essas usinas. Aproveitar a capacidade industrial existente no país para que tem competência tecnológica para a fabricação de turbinas para a utilização nessas usinas reversíveis. Promover o uso de sistemas de armazenamento e substituição de fontes térmicas para fim de serviços ancilares e de grupos geradores que são utilizados para backup e o deslocamento da ponta. Promover desenvolvimento da cadeia industrial para aplicações de armazenamento de energia, criando condições propícias para uma indústria nacional. Estudar o uso das tecnologias de armazenamento na redução dos valores utilizados na conta de combustível. Revisitar os processos de planejamento elétrico, visando alternativa de postergação de investimento com o uso de sistemas de armazenamento. Promover e incentivar projetos de demonstração com emprego de tecnologia de armazenamento de energia através de baterias de alto desempenho, visando aplicações de geração distribuída e smart grids. Nesse ponto, nós temos que destacar o papel da ANEEL com a chamada 21, que incentiva os projetos de pesquisa e desenvolvimento em armazenamento de energia e da comercialização da energia armazenada. E incentivar os projetos de demonstração daquelas tecnologias que ainda estão no estado inicial e que poderiam ser rapidamente absorvidas pelas indústrias brasileiras, com apoio, certamente, da academia e das universidades, que são volantes de inércia, supercapacitores, hidrogênio e
os MES, que são os armazenamentos magnéticos. Bom, se me desculpem a velocidade aí com que a gente teve que apresentar, mas o objetivo é de trazer um questionamento e o assunto armazenamento de energia para dentro da academia e, obviamente, com toda a sociedade, com todas as empresas que já estão se movimentando para participar desse nicho de mercado, nós construímos aí alguma coisa que seja útil para o país. Muito obrigado.